Boa noite a todos. Uh, Mais uma vez aqui para fazer uma live para passar algum conhecimento também daquilo que eu sei para que vos possa ajudar a ter resultados. E hoje a live vai ser com o meu amigo Alan. Ele não é de Portugal, ele é do Brasil. E vamos falar um pouco sobre treinos para iniciantes. O que é que o iniciante deve fazer no ginásio, quando entra no ginásio. Vamos só esperar que ele entre aí na live. Vou-lhe mandar mensagem. Vamos esperar que ele entre e já começamos a falar sobre o tema. Vamos falar também sobre agora os ginásios possivelmente já irão abrir no próximo mês. O que é que nós devemos fazer ao voltar aos treinos? Se devemos começar logo como estávamos a treinar antes ou se devemos ir com calma. Só esperar um minuto. E será uma live onde com toda a certeza vocês poderão aprender muito, principalmente se treinam há pouco tempo, porque na musculação o iniciante é considerado até 6 meses. O Alam já está aí, vou convidar para entrar. Só esperar aí que ele saia. Então, A imagem tá parecendo muito próxima, né? Tá sim. estranho. Parece que está bem próximo. Estranho. Isso nunca aconteceu antes. Ah, não sei o que fazer. Me tira? Consegue me tirar e me introduzir de Deixa eu volta? ver. Ou então sai tu, que eu volto a convidar. Beleza, beleza, beleza. João, não sei o que tá havendo não, Não, mas está igual, enfim. mas vamos É, assim. Como é que estás? maravilha. Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você, como vai? Também, está tudo. As coisas ainda estão tranquilas. Cara, por aqui, sim, tudo na boa. É, Graças a Deus, estou aqui agitando o câmbio. Mas por aqui tudo bem, tudo tranquilo. Tudo caminhando normal com relação às academias. Sim, aqui ainda estamos a aguardar pela abertura. Assim, Eh, mesma coisa. sim. Antes de tu entrares, eu estava aí já a falar um pouco sobre o tema, o que é que vamos falar hoje. Vamos falar Sim, sobre treino para iniciantes e estava a explicar um pouco o que é um iniciante na musculação, porque muita gente acha que começou a treinar e passado um mês já não é iniciante. não é assim. Como é que qual é a tua opinião sobre isso? Até quanto tempo é que é um iniciante? Se defines Cara, se eu defines, acredito que um. diz, Desculpa, pode continuar, perdão. ia-te perguntar se tu defines pelo tempo ou juntas o tempo mais o corpo que aquela pessoa tem atualmente. Cara, eu penso os dois juntos e eu acredito que um aluno iniciante ele tem, eu não considero 6 meses não, cara, eu considero até em um ano um aluno iniciante. Quem treina musculação durante um ano ainda é iniciante, para mim. Sim, 6 meses, tem pessoas que falam 6 meses, mas eu acredito que até a própria literatura em treinamento de força considera um ano, um mínimo ainda, né? Iniciantes, para mim, até um ano, cara. sim, E óbvio, né, que dentro desse tempo o indivíduo pode ter um bom desenvolvimento, né? sim, Mas mesmo assim
vai continuar sendo iniciante, porque tem Uhum. vários fatores que Sim, influenciam para ele ser iniciante ou não. sim. Eu também gosto de analisar não só o tempo, mas, por exemplo, o estado em que a pessoa se encontra, porque muitas vezes, às vezes nós perguntamos à pessoa, há quanto tempo é que quanto tempo é que treinas? Eu costumo colocar essa pergunta na minha anamnese inicial, e a pessoa pergunta-me, a resposta é, por exemplo, 2, 3 anos. Mas nós, às vezes, calhando em conversa com a pessoa, quando tentamos saber um pouco mais, se as respostas forem muito vagas, já houve casos em que a pessoa me dizia que treinava há 2, 3 anos, mas se calhar nesses 2, 3 anos tinha treinado 3 meses por ano. Sim, pois é. Uma pessoa que fala que treina 2, 3 anos, mas não é frequente, é uma pessoa Uhum. iniciante. Sim, Uma sim, pessoa que teve várias indas e vindas dentro desses 2, 3 anos não pode ser considerada uma pessoa intermediária, avançada. Claro que não. É uma sim, pessoa iniciante. Eu também considero, né, cara, um iniciante a partir não somente do tempo de treino, mas da desenvoltura sim, que essa pessoa tem no treino no que diz respeito à técnica de movimento. sim, Eu considero, nós como somos defensores do treino com intensidade, com altas cargas, né, a gente pode passar a ideia de que é só tacar peso e pronto, está acabado, mas não é assim que yeah, funciona, porque uma coisa não anula a outra. Inclusive, foi até uma coisa que isso é até um dos tópicos da live que eu fiz hoje cedo, que é treino com técnica, um treino com carga não exclui técnica e sim, vice-versa. Né? sim, Então, eu considero que a técnica é um dos fatores, o domínio de uma boa técnica de execução de exercício sim, é um dos fatores que influencia na minha distinção entre os níveis de treinamento dos sim. indivíduos. Sim, eu nisso concordo contigo a 100%. Ou seja, a técnica do movimento tem que ser o primeiro fator. A primeira coisa que tem que estar presente no treino é a técnica. E é aí onde muita gente erra. A pessoa nem domina a execução com um determinado peso, e já quer aumentar o peso para um peso superior. E isso não está correto porque isso até pode prejudicar o ganho de massa muscular, porque a pessoa vai estar a fazer o exercício com a execução totalmente errada, vai estar a recrutar mais outros músculos do que o músculo que ela pretendia recrutar, na verdade. Eu concordo com isso, cara. E isso, cara, você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, que é o quê? Cara, para o aluno, para o indivíduo, ele deixar de ser iniciante, ele tem que aprender, na minha opinião, né, a direcionar o estímulo para a musculatura-alvo do exercício que ele está realizando. Se ele já consegue fazer minimamente essa distinção, aí eu já acredito que ele está galgando degrau para ir para outro nível. Exemplo, uh, o treino que eu acredito que tem o maior grau de complexidade, por ser um grupamento muscular que envolve, como eu posso explicar? Por ser um grupamento muscular que a gente não vê diretamente, que é a musculatura de dorsais. Para mim é o treino mais complexo de fazer. E é o treino que as pessoas fazem, em sua grande maioria, e não sentem a atuação da musculatura de dorsais. Elas, é óbvio que a gente sabe que a gente acaba recrutando um pouquinho da musculatura do bíceps, ali do braquial também, né, para fazer toda a questão da movimentação das musculaturas das costas, só que, por exemplo, movimentos de puxada, remadas e extensões de ombro, como de pull down, por exemplo, são exercícios que são direcionados para a musculatura de costas. E se você perguntar na academia, 90% das pessoas em exercícios de costas sentem mais o bíceps do que as Sim, costas. sim, sim, Então, isso é um dos fatores que eu considero assim, talvez um dos primeiros
para considerar que essa pessoa ela está saindo do nível iniciante e passando para um próximo nível, né? Eu citei até o treino de costas, de dorsais, mas eu acho que, cara, o treino de dorsais é um treino que tem gente que está há anos na academia e não sabe Uhum. treinar Sim, dorsais, sim, sim. entendeu? É um treino com alto nível de complexidade, enfim. Sim, concordo contigo pelo que tu disseste, como é um músculo que nós não vemos, acaba por ter a pessoa ter que ter mais aquela conexão mente-músculo. Perfeitamente, Um, e, perfeitamente. e agora nós vamos imaginar que, por exemplo, uma pessoa contrata o teu serviço de acompanhamento e aí os ginásios estão abertos e diz que quer começar a treinar para a semana, mas que nunca treinou. Por onde é que deve começar? Olha, cara, eu vou responder essa pergunta para você a partir do que eu acredito, mas também a partir da minha experiência enquanto eu era estagiário. O que acontece? Eu fiz estágio numa academia, a... foi o primeiro estágio que eu fiz foi numa academia de bairro aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Academia pequena, mas uma academia muito boa, com um professor que hoje é dono da academia. Na época ele era sócio minoritário e eu era estagiário dele. Ele é apaixonado por musculação, desde quando eu conheço. Hoje, inclusive, ele é competidor de bodybuilding. Ele compete na bodybuilding de verdade mesmo, ele é bodybuilding. E ele me ofereceu esse estágio na época e eu aceitei. Cara, desde o meu primeiro treino na academia, eu era aluno, fui estagiário dele. Desde o meu primeiro treino na academia, ele me ensinou a fazer agachamento, supino com barras, halteres, levantamento terra, ele chamava de peso morto, que é o stiff, Sim. me ensinou a fazer stiff, nos primeiros treinos. E, cara, eu não tinha conhecimento de causa e tal. Hoje, anos depois, eu sou extremamente adepto dessa metodologia. Alunos iniciantes precisam aprender movimentos complexos e esse é o melhor momento para que eles aprendam isso. Sim. Então, no treino do aluno iniciante meu, eu sempre gosto de, talvez um levantamento terra no primeiro momento não, mas eu gosto de ensinar agachamento, supino, desenvolvimento, porque são exercícios extremamente funcionais que remetem à vida cotidiana e que são exercícios que eu considero exercícios de base, exercícios formadores, exercícios que são base, por exemplo, do levantamento de peso, por exemplo. E são exercícios que constroem base sólida. Eu sempre penso no treinamento como uma construção de uma casa. A casa precisa ter base sólida, precisa ter alicerce. Então, se eu ensino movimentos desse gênero para o meu aluno iniciante, por mais que eu não me preocupe se ele vai fazer errado ou não, eu não me preocupo. Porque eu e você, se eu pegar uns vídeos seus para corrigir, eu vou corrigir coisas. Se você pegar vídeo meu de execução de movimento, você vai me corrigir também. E nós somos ali, já temos um bom nível de treinamento. Temos um bom nível de desenvolvimento de massa muscular. E se eu for pegar para analisar seus movimentos e vice-versa, você vai me corrigir. Então não me preocupe com os erros. Porque erro a gente vai lapidando conforme vai ocorrendo repetição. Então, cara, eu gosto muito de trabalhar com exercícios de base já no começo. Exercícios básicos, os principais. Exercícios com barras, com halteres. Eu não fujo disso. Eles são minha prioridade sempre, qualquer prescrição. Sim. Eu concordo contigo aí. Exercícios multiarticulares, mesmo iniciantes, devem ter no treino, como tu disseste, os exercícios mais básicos, agachamento, supino, peso morto, devem estar incluídos. O que é muitas vezes difícil que eu vejo é que, por exemplo, um aluno novo, obviamente ele não vai saber os movimentos, é novo, nunca fez. Nós, quando nunca fizemos uma coisa, também nunca vamos saber fazer à primeira, se alguém não nos ensinar. E o problema é que depois ensinar a fazer esse movimento corretamente, por exemplo, principalmente um agachamento, um peso morto, demora tempo. E muitas vezes os professores não têm tempo.
Se nós formos a ver, não sei como é que aí funciona, mas aqui em Portugal, alunos iniciantes que chegam ao ginásio não têm por supino, talvez, com halteres, mas, por exemplo, o levantamento de terra, que aqui é o peso morto, e agachamento, naquela ficha padrão que é dada aos iniciantes quando chegam aos ginásios, pelo menos em alguns, não são colocados esses exercícios no treino. Ou seja, a pessoa é capaz de ficar ali 3 meses, 6 meses, sem nunca ter experimentado esses exercícios. Claro que é por isso que depois as pessoas chegam a um ponto. Normalmente as pessoas gostam de treinar, vão vendo vídeos no YouTube, veem aquele exercício, eu quero experimentar, e acabam por ir fazendo e ir aprendendo por conta própria. Exatamente isso, cara. Aqui no Brasil, talvez, eu não sei se acontece em Portugal, mas aqui no Brasil acontece algo um pouco pior, que é o quê? É a preguiça dos profissionais da sala de musculação em ensinar esses movimentos para os alunos. Então, tem muitos alunos que não fazem esses movimentos mais básicos, que são os movimentos elementares, mais puros do treinamento com peso. Eles não fazem porque os profissionais não estimulam, não ensinam. E, cara, eu vou te falar mais. Existem academias em que eu já fui aluno de academias assim, tá? Eu já fui aluno de academia assim, em que é simplesmente proibido você fazer alguns exercícios como esses, como, por exemplo, um levantamento de terra na academia onde eu já treinei numa academia onde você não poderia usar a barra olímpica para fazer um levantamento de terra, por exemplo. Entendeu? Os professores, eles não ensinam os alunos a fazerem esses movimentos mais que são os movimentos de base, né? Que são os exercícios de base. Por quê? Primeiro, porque eles, né, não tem como fugir disso, a gente está aqui lidando com a verdade. Eles não se preocupam em entregar o resultado para as pessoas, Sim. né? Porque é alguém que... As pessoas que chegam na academia, nessa academia em que eu treinei, as pessoas que porventura fazem movimentos mais elementares de treinamento com peso, musculação, são pessoas que não têm o treino prescrito pelos professores da academia. Ou seja, chega o iniciante na academia, a primeira coisa que eles fazem é joga na esteira e depois da esteira colocam sentados em máquinas. A gente sabe que as máquinas são ótimos exercícios, também tem que compor, né, o treinamento, mas eles não são a base do treinamento. Sim. A base do treinamento são movimentos multiarticulares mesmo. Então, Sim, o que acontece é isso. eu concordo contigo e eu já estive a trabalhar num ginásio, onde era um ginásio bastante focado mais na parte comercial, ou seja, tu tinhas que vender o teu serviço como personal trainer, e se tu não vendesses esse serviço, acabavas por ter que montar um treino básico à pessoa, mas em que era quase proibido, ou seja, se a pessoa não comprasse o serviço, o treino tinha que ser todo feito em máquinas, por exemplo. Caraca. E aí o que é que vai acontecer? A pessoa vai treinar um tempo, no início, um iniciante que nunca treinou vai ter evolução, mas depois vai chegar a um ponto bem rápido que vai entrar em platô e não vai evoluir mais. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa acaba por ser de ginásio. Cara, sinceramente, eu acho isso muito terrível, sabe? Cara, eu não vou mentir pra você. Eu amo tanto essa coisa do treinamento, eu amo tanto esse treino com peso, porque essa parada afetou minha vida. Acredito que afetou a sua também. Eu me preocupo extremamente com os alunos iniciantes, sabe? Porque a maior parte dos alunos iniciantes, eles são esquecidos na academia, né? Por exemplo, Sim. se um aluno iniciante ele chega ali e não tem acompanhamento de um personal trainer mesmo, uma pessoa que oferece treinamento personalizado para ela vai ficar à mercê. Ela pode não ter nenhum tipo de prescrição adequada para ela. Ela não vai ter correção de exercício, não vai ter nada. Ela está ali largada às traças. E a grande verdade é que a chance de evasão dela e não adesão ao treinamento é muito grande. Uhum. Porque ela tá jogada, ela tá largada. Eu me preocupo com isso por quê? Porque eu amo treinamento, eu quero que as pessoas tenham resultado assim como um dia eu tive. Então,
eu gostaria muito de que essa realidade fosse mudada, né? Mas a gente só tem poder para mudar a realidade que está à nossa volta, próximo de nós, né? Fora disso, a É, gente não tem controle. Então é uma questão muito complicada. exato. E eu, nesse aspecto, no primeiro ginásio onde eu andei, como era um ginásio de bairro, mais familiar, tive um pouco mais sorte nesse aspecto. Mas Uhum. muita gente não tem essa sorte. Por isso é que nós vemos que a maior parte de pessoas que entra no ginásio, vamos falar ali na altura, se calhar agora, março, abril, que aqui é hábito pessoal de treinar para o verão, ou seja, passa ali 2, 3 meses, uns evoluem, outros não, mas independentemente de evoluírem, acabou ali o verão, não continuam a treinar. Exato. E É, aí, cara, isso. diz. Perdão, continua. Não, diz, já tinha acabado. Não, isso é. Cara, isso é uma questão que é assim. Cara, eu não sei como funciona aí, sabe? Eu não sei como funciona aí, mas eu acredito que talvez não seja muito diferente, mas, cara, se a gente soubesse o papel de influência que a gente tem enquanto profissionais na vida dos iniciantes, acho que a gente treinaria com um pouco mais de afinco, sabe? Olha, a gente não, porque eu acredito não, eu tenho certeza que, da mesma maneira como eu levo meu estilo de vida regrado com treino de dieta, eu sei que você também leva, eu sei que você também gosta. A gente está batendo papo aqui, ah, entre duas pessoas que amam treinar com peso e gostam de fazer dieta, gostam desse estilo de vida. Isso aqui, esse papo que a gente está tendo, isso aqui faz parte da nossa vida. Isso aqui não vai mudar. Entendeu? Eu não consigo ver minha vida sem treinar, sem fazer dieta. Não é porque é obrigação, é uma coisa que é normal, está entranhada em Uhum, mim. Eu sim. posso ficar 2, 3 dias comendo fora da dieta, mas vai chegar no quarto dia que eu vou estar de saco cheio, eu vou querer voltar para minha rotina, comer meu Sim. pão com ovo de manhã e beber meu café com leite. E Uhum, você, da mesma forma, comer seu omelete de manhã cedo, beber seu café e tal. Isso faz parte da nossa vida, sim. né? E se a gente tivesse, na verdade, se os profissionais tivessem mais noção de que, e amassem de fato, porque eu acho que tem toda uma questão de afetivo envolvida, né? Amassem treino de verdade, amassem estilo de vida e tivessem a noção de que eles têm poder de influência, principalmente sobre esse público que a gente está tocando no ponto e levantando em questão, que é o público iniciante, cara, a gente conseguiria tocar muito mais a vida das pessoas e fazer com que elas tivessem resultado, né, cara? Porque Sim. a verdade é o seguinte, a um iniciante, seja lá quem for, gordo, magro, 16 anos, 40 anos, não importa. As pessoas chegam ali na academia com um único motivo, com um único objetivo, ter resultado, cara. Elas só chegam ali para isso. Elas fazem sua matrícula, elas gastam seu dinheiro, fazem investimento, seu dinheiro com um único objetivo, ter resultado. É só isso que elas querem. Sim. Não importa como, se vai ser fácil, se vai ser difícil, melhor seria que fosse fácil, mas elas chegam ali com um objetivo, elas têm um vislumbre em mente, elas olharam para a foto de alguém. E assim, né, estou falando com intuito estético, mas poderia ser com saúde também, né, Uhum, melhora de alguma possível patologia, uma doença crônica, enfim. Mas elas aspiraram algo, elas olharam para a foto de alguém, de um influenciador, de um blogueiro e, olha, caraca, eu quero ter esse corpo aí, vou me matricular na academia. Elas só querem isso, elas só querem resultado. A nossa sim. função é entregar resultados para as pessoas, é só isso. Uhum, sim. E é isso mesmo. Concordo contigo a 100%. Relativamente, por exemplo, ao volume e à intensidade, no iniciante, o que é que tu costumas, nos teus alunos, caso tenhas algo iniciante, o que é que costumas prescrever? Cara, João, diga-se de passagem, eu acho que é um dos públicos que eu mais gosto de trabalhar, cara, com os iniciantes. Eu gosto muito de trabalhar com os iniciantes, sabe por quê? Porque a verdade é que as pessoas elas não estão acostumadas a trabalhar, a treinar musculação com a nossa metodologia de trabalho. Eu falo a nossa porque eu sei que você tem uma linha de trabalho muito parecida com a minha. E a verdade é que quando elas se deparam com essa metodologia, elas acabam gostando muito. E aí fica muito mais fácil também da gente trabalhar com esse tipo de público, porque em sua grande maioria eles não pegaram um planejamento de treino muito bem elaborado, se eles já tiverem alguma experiência prévia anterior. Então a adesão é grande, eu gosto, porque aí a gente realmente tem o poder de educar.
Mas respondendo a sua pergunta, cara, eu não costumo fugir muito da literatura, não. Eu mantenho um volume de treino de 7 a 10 séries por grupamento muscular por semana. Mas se eu não fizer essa contagem minuciosamente, eu gosto de manter, pelo menos ali no primeiro mês, nas primeiras 4 semanas, cada exercício eu costumo manter apenas com 2 séries. 2 séries só. Sim. Eu trabalho com volume baixo mesmo, né? Para chegar no máximo a 10 séries mesmo, semanais. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, vai depender também daquilo que eu olho para o físico da pessoa, vai depender também daquilo que ela me apresenta que tem como objetivo maior de desenvolvimento. Poxa, eu gostaria de desenvolver mais ombros. Então, para os ombros eu direciono um volume um pouquinho maior, mas não tão discrepante, não tão maior, até mesmo porque, como a gente está lidando com o público iniciante, eu não costumo fugir muito disso. Sim. Então, mantenho um volume de treino ali de 7 a 10 séries por semana. E o treino, eu faço dessa forma, acredito que você vai falar sobre divisão de treino depois, então, de respeito a volume, eu mantenho assim, cara. E a intensidade, normalmente como é que... Eu no volume faço exatamente igual a ti. Um volume baixo, ali porque o iniciante precisa é de começar a fazer o movimento bem, como nós já falámos, técnica adequada de movimento, e ir ganhando força. E a verdade é que com um volume de treino baixo ele vai conseguir evoluir. Perfeito, vai, tranquilo. Vai conseguir cara, vai conseguir evoluir e tem mais um fator. A gente tem que levar em consideração o seguinte: o aluno iniciante, ele ainda, provavelmente, ele não tem paixão, assim, sabe, aquele fogo pelo treino. Então a gente precisa gerar adesão nele. Então, eu sempre jogo pro menos para chegar no mais, porque eu preciso gerar nele a impressão de que o treino tá fácil. Então eu tenho espaço para aumentar, eu tenho range, eu tenho aquele ás debaixo da manga. Sim. Então sempre começo do pouco para o muito. Então se coloca um volume baixo para ele, para depois aumentar. Sobre a intensidade, cara, vamos lá. Nas primeiras 4 semanas, eu mantenho uma zona de intensidade de 10 a 12 repetições. Ensino para ele como que faz o diário de treino, estimulo ele a anotar suas cargas, as repetições. Falo para não se preocupar tanto com a progressão de carga, para prestar bastante atenção na técnica, cobro bastante envio dos vídeos para que eu possa refinar o movimento e dar o feedback para ele. Mas eu sei que nesse primeiro momento ele também vai ter desenvolvimento de força. Então eu estimulo da seguinte forma: se ficar muito fácil, aumenta um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho. Eu deixo aumentar um pouquinho, sim, até mesmo para ele se sentir estimulado, né, a fazer uma mínima progressão que seja, mas não bato tanto na tecla da progressão de carga em si, nas primeiras 4 semanas, pelo menos. A partir da 5ª semana, aí eu já começo a fazer uma progressãozinha de carga, já diminuo um pouquinho a zona de repetições, né, para que ele consiga fazer uma progressãozinha de carga. Eu costumo fazer assim. Sim. Como é que você faz? Faço, de facto, nós pensamos bem parecido. Faço normalmente igual. Coloco ali a intensidade também cerca de 12, 15 repetições, primeiras 3, 4 semanas, e mantenho essas semanas igual, normalmente tanto a nível do volume como a nível de intensidade. A pessoa nunca treinou, carga média, alta, ali 12 a 15 repetições, vai ganhar força. Sim. Na mesma. E acho que o iniciante não precisa de mais do que isso no início. Não precisa não, cara. Cara, o iniciante, é óbvio que a gente aqui defende que o treino tem que ser básico, né? Tem que ser simples, sem firula. E no iniciante, mais ainda, cara. Sim. E para eles, eu acredito que o menos definitivamente é mais. Menos é mais para eles. Mantenho sempre um volume baixo. Isso por si só já vai gerar algumas adaptações ao treinamento, já vai gerar uns resultados assim que eles, né, vão se manter motivados a dar prosseguimento na jornada de treinamento. Sim. E em relação a ir até à falha? Tu gostas de trabalhar com isso? Qual é a tua opinião sobre a falha? Cara, sinceramente, eu vou ser bem honesto com você. Eu não trabalho com a falha nem com alunos intermediários avançados.
dificilmente eu coloco meus alunos para ir até a falha, entendeu? Eu sei que ir até a falha também diz respeito a também corrobora para sinalização e hipertrofia, mas eu sei que ir até a falha pode ser um indicativo de perda de intensidade durante o treino. Sim. Então, eu particularmente treino pouquíssimo até a falha, treino pouquíssimo. Uhum. E para os meus alunos, eu quase nunca coloco até a falha. Diga-se de passagem, quando coloco alguma coisa referente a exercício para ir até a falha, eu coloco numa semana de choque e coloco um exercício, 2 exercícios no máximo e nas últimas séries. Sim. Nas últimas, para tirar aquele restinho que tem ali mesmo. Mas para isso, cara, não. Para iniciantes, então, nem pensar, cara. Porque, cara, iniciantes, eles não têm uma percepção subjetiva de esforço muito apurada. Entendeu? Então, eu não coloco jamais, cara. Treino até a falha, não. Pelo contrário, eu estimulo a que eles comecem a perceber os sinais e utilizar, eu ensino o conceito das repetições de reserva, né? Começa a perceber assim, fez 12, mas sentiu que podia fazer 15? Tá bom, tá ótimo. Fez 12, mas sentiu que podia fazer 14, podia fazer 13, enfim. Eu gosto de fazer dessa maneira, quase nunca falo sobre falha. Sim. Isso das repetições em reserva, eu gosto muito de trabalhar, trabalho bastante com repetições em reserva, e eu costumo de fazer também, falando em iniciantes, como tu falaste, iniciantes não precisam de sequer ir à falha, nunca. O que eu costumo fazer em alguns alunos que já são mais avançados, mais intermédios ou avançados, é trabalhar tanto com as repetições em reserva, por exemplo, vamos imaginar que tem 3 séries. Nas 2 primeiras, deixar, por exemplo, 2 repetições em reserva e na última tentar ir até à falha. Gosto também de trabalhar dessa forma. Eu também acho interessante. Eu acho legal também. E é inclusive assim que eu trabalho, por exemplo, nas semanas de choque, né, como eu te falei aqui. Eu acho bem interessante trabalhar assim também. Não tem como negar, né? A falha faz parte também, né? Mas tem gente que acha que tem que ficar falhando o treino todo. Toda série tem que ir até a falha, tem que ir até a falha. E aí não consegue alcançar um bom nível de intensidade. Isso prejudica. Isso. Prejudica não só a intensidade como o volume. Depois o volume acaba por ir caindo. Perfeito. E tu já falaste, por exemplo, e uma coisa que os iniciantes podiam fazer, um iniciante, por exemplo, uma pessoa que treina há menos de um ano, e que iria potencializar muito a sua evolução, seria ter um diário de treino, onde anotasse as cargas para progressivamente ir evoluindo. Tu utilizas com os teus alunos, contigo? Eu uso diário de treino, utilizo no bloco de notas do celular mesmo. Com certeza, cara, o diário de treino faz toda a diferença. Principalmente pelo fato de que você esquece, não a carga, mas, por exemplo, as repetições que você fez em determinada série. Então, o diário de treino é um norte para você sempre tentar evoluir de uma sessão de treino para outra. Sim. E eu tenho um diário de treino e eu mostro para os meus alunos como faz o diário de treino. Né? Eu ensino, estimulo eles a fazerem, porque eu sempre deixo claro. Perdão. Estão limitados a esse diário aqui. Se você quer ter resultado de verdade, você tem que estar comprometido com o teu resultado. Então, anota o que você está fazendo. Sim. Controla isso, controla a variável. É trabalho mesmo. Tem que contar caloria, tem que pesar alimento, tem que treinar pesado e tem que anotar o que faz. Sim, você não quer ter resultado? Você pode me cobrar por tudo. Só não pode me cobrar que eu não estou comprometido a te entregar resultado. Porque se você quiser ter, eu vou te ajudar. Agora você tem que trabalhar. Então, tem que anotar. Sim, e isso acaba até por ser... mas é chato. Uma pessoa não... Por exemplo, muitas pessoas não têm... Por exemplo, obviamente que nós não vamos conseguir
fazer com que todos os alunos que já passaram pelas nossas mãos tenham resultados. Mas depois, quando nós vamos avaliar aqueles que têm comparado com aqueles que não têm, a maior parte dos que não têm são pessoas que nunca faziam tudo a 100%. Não sei se também te Exatamente. acontece o mesmo. Claro que acontece. Cara, eu costumo fazer uma coisa, não é, eu costumo pensar da seguinte forma, não é arrogância não, mas é porque a gente, obviamente, a gente conhece nosso trabalho, a gente, né, minuciosamente a gente sabe quais variáveis pode mexer, mas eu costumo falar o seguinte, só tem dois tipos de pessoas, as que têm resultados, não, na verdade, só existem duas possibilidades, né, as pessoas que têm resultado ou as pessoas que não fizeram o que eu falei para fazer. Por quê? Porque se ela fez tudo que eu falei para ela fazer, ou obviamente não tudo, porque ninguém é perfeito, mas se ela fez o máximo daquilo que eu direcionei para que ela fizesse dentro do planejamento que eu pensei para ela, ou ela vai ter resultado, ou eu errei na estratégia. Sim. Porque se ela não teve resultado, me deu feedback, falou que fez, e eu mantive a estratégia, ela não teve resultado, foi meu. Sim. Agora, se ela não fez o que foi planejado, não teve resultado, então a gente não pode saber. É como a gente falou no último bate-papo nosso. Volta lá e faz o que eu planejei. Aí, se Sim. você não tiver resultado, a culpa é minha. Sim. Entende? E acontece, claro que acontece. E também não sei se já te aconteceu, mas comigo já me aconteceu e é algo que às vezes me deixa um pouco triste. As pessoas compram o acompanhamento, são enviados os primeiros materiais e as pessoas acabam por desaparecer, pensando que só aquela ficha inicial vai lhes trazer resultados. Acontece, cara, acontece. Cara, pior que acontece. Acontece e eu gostaria que fosse pouco, mas acontece, cara. Infelizmente acontece. A pessoa compra ali com a gente e tal, a gente estrutura um planejamento, faz e some. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa também. Tem uns casos curiosos. Eu tenho um caso aqui no método do meu time de consultoria, que é um caso muito bom. Eu tenho um aluno, cara, que eu monto planejamento para ele, ele renova comigo de 2 em 2 meses. Eu monto o planejamento de treino para ele e quando eu monto o planejamento, como a gente falou, eu já monto com a periodização para 2 meses já estruturada, e aí caso precise fazer algum tipo de ajuste eu faço. Mas eu monto o planejamento todo para ele. Ele não me dá feedback nunca, cara. Ele passa os 2 meses sem me dar feedback. Ele passa 2 meses sem me falar nada. Mas, depois de 2 meses ele volta melhor. É um bom sinal. Já aconteceu. É um ótimo sinal. Por quê? Porque ele não me deu feedback nenhum. Eu, muito provavelmente, eu deveria mexer nos macros da dieta dele. Eu precisaria fazer algum ajuste. Ele não me fala nada, mas ele volta com o resultado. Sim. Então, é sinal de que ele cumpriu aquilo que eu passei para ele minimamente. Cara, eu não sei de nada, eu não sei como que ele fez. Não sei, mas provavelmente o mínimo daquilo que eu prescrevi para ele funcionou. E ele executou. Então, se ele voltou com um resultado melhor, numa dessas, cara, ele voltou com um shape que eu falei, caraca. Teve resultados é o que interessa. Porque assim, eu até brinquei com ele, eu falei, continue sem me dar feedback, mas me apareça cada vez melhor como dessa vez. Sim, esse é um bom caso, mas o que eu vou observando é que as pessoas quando começam a falhar os feedbacks é porque vão acabar por ou desistir ou por não enviar nunca mais. Normalmente. Assim, porque elas, o que acontece, elas olham para nós como se nós tivéssemos um olhar de reprovação. Como se a gente tivesse um olhar de reprovação por elas, porventura, não conseguirem fazer algo como treinar ou fazer a dieta. Quando, na verdade, a gente está aqui para facilitar a vida delas e ajudá-las. Não é em tom de crítica, não é para arruinar, para a pessoa, você não vale nada porque você não fez. Não, é o que eu posso fazer para te ajudar, para tornar mais fácil a tua vida, para que você faça, né, e tenha resultado. Sim, e vamos imaginar que a pessoa inicialmente disse que podia treinar 5 vezes, mas que por algum motivo só está a conseguir treinar 3 vezes. Basta a pessoa comunicar-nos isso que nós vamos ter todo o gosto em
fazer a alteração para 3 vezes para que a pessoa consiga treinar. Perfeito. E tem resultado treinando Sim, 3 vezes. sim, Perfeitamente. É sim. isso. A gente está comprometido a entregar o resultado para a pessoa, né? Agora, basta saber se ela em nós está tão comprometida quanto a gente. Exato. Talvez às vezes as pessoas não se dão conta disso. Uhum. E elas precisam estar tão comprometidas quanto nós. Sim, porque muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos mais comprometidos em que a pessoa tenha resultados do que a própria pessoa. Perfeito. Perfeitamente. Obviamente nós sabemos que não é fácil, toda a gente tem a sua vida, tem o seu trabalho, Sim. mas quando alguém normalmente quer muito uma coisa, a pessoa vai sempre arranjar tempo, vai sempre arranjar forma de o fazer. Perfeito. Isso mesmo. Ah, outra Não tem pergunta muito que eu, para onde correr. outra pergunta que eu te queria aqui fazer também era, por exemplo, um iniciante vai começar a treinar, seguindo todas aquelas diretrizes que nós já falámos aqui, mas vai chegar a um ponto que ela provavelmente vai estagnar. Aí o que é que a pessoa pode fazer para continuar a evoluir? Cara, então, é óbvio que chega um momento em que vai estagnar mesmo na evolução dela, da pessoa ali. Cara, eu particularmente vou continuar oscilando os estímulos dela, né? Que diz respeito à intensidade do treino. Não sou do tipo de pessoa que acredita que precisa mudar exercício para quebrar efeito platô, porque eu posso fazer treinos diferentes com os mesmos exercícios, Uhum, né? sim. Oscilando só zonas de intensidade ali, progressão de carga, enfim. E a depender do que ela tenha como objetivo, a gente mexe na dieta dela, faz alguma alteração nesse sentido. Obviamente que traga adesão, mas, cara, nada muito mirabolante não, nada que fuja. Sim, Faço isso somente. sim. Você tem alguma outra estratégia que você utilize para... Não, só o básico mesmo, às vezes mudar o volume no treino, por exemplo. Perfeito. Se Sim. trocar exercícios, a base fica igual, posso mudar um ou outro exercício. Na dieta, normalmente a dieta, os macros, mudam mais depressa que o treino, ou seja, ali ver se a pessoa estaria num Isso. processo de emagrecimento, que o peso vinha numa descida constante e parou ali, é sinal que é preciso reduzir um pouco. Talvez, e são mudanças pequenas, tanto na dieta como no treino, e é isso Sim. que vai fazer a pessoa evoluir, porque a maior parte dos resultados vem pela constância, ou seja, fazermos a mesma coisa durante muito tempo. Perfeitamente. Eu acredito exatamente dessa forma. E diga-se de passagem, cara, dieta, cara, o corpo é incrível. Pequenos, mas pequenos mesmo, pequenos ajustes muitas vezes fazem muita diferença. É incrível. Cara, você tira, sei lá, vamos supor, 20 gramas de carboidratos numa dieta, 25 gramas, 25 gramas são 100 calorias, não é isso? 25 gramas, sei lá, de Sim. carboidratos são 100 calorias. 100 calorias, exatamente. Você retira 100 calorias da dieta de uma pessoa, ou seja, 25 gramas de carboidrato, eu já considero 25 gramas até uma quantia até relativamente boa, assim. Você tira isso e isso é o suficiente para fazer com que a pessoa continue evoluindo muito, assim, muito Sim, mesmo. sim. Então, e eu falei 100 calorias, mas podia ser até menos, porventura, ou não tirar, mudar os macros, entrar com aquela questão que comentamos sobre ciclo de carboidratos. Cara, Sim. tudo isso acaba fazendo muita diferença. Sim, às vezes só fazer o ciclo de hidratos, por exemplo, mesmo que as calorias nos dias sejam diferentes, só mudando a quantidade de macros, vai fazer com que a pessoa continue a perder peso. Perfeitamente, com certeza. Vai mesmo. E relativamente a cardio, por exemplo, nós vemos muitos iniciantes que entram no ginásio,
mais se calhar pessoas com uma idade já mais avançada, dos 30, 40, 50, que entram são a primeira vez que vão começar a treinar, que o seu objetivo é perder peso. Devem fazer só cardio ou devem complementar com musculação? Não, jamais. Só cardio não. Se a pessoa tem um objetivo estético e quer perder gordura, eu acredito que ela tem que fazer cardio, sim, obviamente, mas se ela tem o objetivo estético de ter músculo, ela precisa dar prioridade para o treino de musculação. Né? Se ela quer ter músculos aparentes, ela precisa fazer um treino de musculação voltado para a hipertrofia, obviamente. E o treinamento do cardiovascular como posso dizer, não vou dizer um coadjuvante, porque não é, mas não é a prioridade. A prioridade tem que ser sempre o treinamento de musculação. É como se fosse um complemento. Perfeito. Sim. Sim, eu concordo bastante contigo. A pessoa, se fizer só cardio, vai perder peso, vai. Se tiver a dieta adequada, vai. O problema é que essa pessoa vai ficar flácida, sem músculo. Enquanto uma pessoa que faça também musculação, o que é que, ainda para mais sendo iniciante, vai conseguir ganhar massa muscular enquanto perde gordura. Ou seja, acaba por ficar com um corpo sempre mais bonito. Duas pessoas, uma que esteja flácida, outra que esteja com quantidade de massa muscular, e tem a mesma percentagem de gordura, a que treina musculação vai sempre parecer mais magra e um corpo que as pessoas preferem ter, por ter também músculo. Perfeito. É isso mesmo. Então, não, as pessoas precisam entender uma coisa. Se você quer ter uma aparência se você quer ter músculos aparentes, né, uma aparência de musculatura à mostra, você precisa ter o que mostrar, né? Então, como você mesmo falou, se você só faz treinamento aeróbico, cardio, você vai ter a mudança no peso mesmo, mas vai perder muita massa muscular junto. Gera estímulo para a síntese proteica, aumento de massa muscular, treinamento com peso, sobrecarga. Não tem jeito. Então, precisa ter estímulo para isso. A única maneira de fazer isso é treinamento com peso, fazer musculação. Então, Sim. Tem que ser prioridade a musculação. Sim. E porque nós, se formos a ver, a musculação também gasta calorias. E, sendo bem sincero, uma pessoa que vai para o ginásio, um iniciante, normalmente nunca faz um cardio intenso. É um cardio mais em ritmo de passeio. E o último tema que nós tínhamos para falar era sobre dieta, se a pessoa deve fazer dieta para complementar o treino ou que só o treino chega. Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, a bateria do meu fone aqui, você tá me ouvindo, né? Estou a ouvir bem. Tá. Você pode repetir a pergunta, que no final aqui a bateria acabou, eu não te ouvi. Você falou sobre dieta e... Sim. Se uma pessoa que vai entrar no ginásio deve também fazer dieta para complementar ao treino ou só o treino chega? Não. Só o treino chega não. Só o treino nunca é suficiente. Principalmente se ela tem algum objetivo, né, voltado a alguma finalidade estética. Tem que fazer dieta. Sim. Não existe treino sem dieta. Não existe. E para mim também não existe dieta sem treino. Entende? Então, por mais que sejamos profissionais que lidam com treinamento, tem que fazer dieta. Claro que tem que fazer. Principalmente porque se ela treina e não faz dieta adequada, os resultados estão prejudicados. E vice-versa. Né? Então, tem que fazer dieta, sim. Com certeza tem que fazer dieta ajustada de acordo com o objetivo. Quer perder gordura, déficit calórico. Quer ganhar massa muscular, hipertrofia muscular, superávit calórico e trabalhar em cima disso num longo período de tempo. Sim, sim, isso é muito importante. Como tu disseste, isso vai maximizar os resultados. O problema é que às vezes hoje com as redes sociais, muita gente vê, por exemplo, os atletas quando fazem refeições livres, com uma quantidade bem grande de comida e não mostram essa refeição livre porque é algo diferente do que costumam fazer normalmente,
mas se calhar acabam por não mostrar a restante rotina dos dias da semana, e o pessoal vê a refeição livre, vou fazer igual, se ele come assim eu também posso comer, e acaba por prejudicar bastante os resultados devido a isso. Cara, eu costumo falar uma coisa, inclusive, é um jargão que eu criei aqui, né? Dentro dos meus alunos, meu Instagram, no antigo Instagram, né? Nesse eu não falei muito sobre isso, mas é um jargão que eu criei, que é quem treina mais, come mais. Sim. Entendeu? É um jargão que eu criei, quem treina mais, come mais. Mas a verdade é que, cara, a maior parte das pessoas não treina de verdade, mas quer comer de verdade. Então, se você quer comer mais, você precisa treinar mais. Porque você precisa fazer jus, né, à comida. E é como? Você precisa merecer aquelas calorias ali. Então, você precisa treinar mais. Sim. E lidando mais especificamente com essa questão do bodybuilding, do fisiculturismo, dos atletas e tal, as pessoas evidentes nas redes sociais, cara, tem muitas coisas que acontecem nesses meandros aí que não são levantadas em questão, que as pessoas não param para pensar, que é o quê? Uma que você levantou aí. Veem a rotina dos atletas fazendo refeições livres e querem imitar. Bom, normalmente as pessoas são meros mortais, não treinam como os atletas. Mas vamos levar em consideração que tem muitos atletas que também não treinam como atletas. Só que existe uma grande diferença que a maior parte dos atletas não falam nas redes sociais, que é eles fazem utilização de aditivos que fazem toda a diferença no que diz respeito ao aproveitamento de nutrientes e que sim ajudam muito a não danificar o shape com suas refeições livres, né? Potencializa muito. Então, utilização de hormônios e esteroides favorece muito a utilização das estratégias de refeição livre. Não prejudica tanto o shape que alguém que é natural, por exemplo, eu e você aqui. Quer dizer, eu sou natural, não sei se você faz utilização de hormônio, mas... Sim, também. Então, as pessoas não entendem isso, mas obviamente elas não entendem isso porque os atletas não falam sobre isso, né? Mas eu não acabo por nem culpar as pessoas por isso, porque eu já fui exatamente igual, já via, se ele pode, eu também posso. Exatamente. Se ele está a X semanas de ir competir, que tem que secar ao extremo e está a comer isto, eu também posso comer, então. Eu não vou competir. Exatamente. Tem pessoas que podem pensar dessa forma mesmo, é verdade. Sim. E, cara, diga-se de passagem, né? Eu sempre gosto de pensar da seguinte forma, no que diz respeito à refeição livre: faça, sempre faça, não deixe de fazer. E sei lá, pode ter uma semana, eu gosto, como eu falei, trabalho com uma, mas vai numa semana para fazer sua refeição livre, vai ter um almoço de família. Coma. Sim. Comer um ato social tem que fazer, você não é atleta. Se você tem prazo para ter resultado, para entregar o resultado, aí você deve repensar. Agora, se você não tem, fica de boa que não vai ser uma nem duas refeições que vão prejudicar todo o teu resultado, pensando numa esfera macro, pensando que você tem adesão, tem a constância. Então, sim, agora, não vá achando que vai sempre chutar o pau da barraca e que isso não vai prejudicar não, porque vai. Sim. Tem que ser consciente. Sim. E eu concordo com tudo o que tu disseste, até porque nós estarmos uma coisa é um atleta que vai competir, tem aquele objetivo. Outra coisa é nós estarmos a retirar a refeição livre a uma pessoa que só quer emagrecer um pouco, no caso do emagrecimento, porque nós ao estarmos a retirar a refeição livre podemos estar a cortar ali um momento em que a pessoa podia estar a comer com a família, como tu disseste, podia estar a ir jantar fora com o namorado, com o marido, com a esposa. E isso pode até ter, nós ao cortarmos a refeição livre, ela poderia ter, esse corte podia ter, como é que eu hei de explicar, a reação inversa ao que nós esperaríamos. Podia desencadear algum tipo de compulsão na pessoa por não ter refeição livre, fazer as coisas de forma contrariada.
A maior, a maior arma que a gente precisa ter nas mãos, com pessoas que não são atletas, pessoas que só querem emagrecer um pouco, perder um pouco de gordura, ou ter um shape melhor, é a adesão. Tudo que a gente Sim, puder fazer para facilitar a adesão da pessoa, a gente tem que fazer. E uma delas é a refeição livre, cara. sim. Até, por Então, exemplo, os meus alunos sabem que eu, nesse aspecto, também sou bem flexível. Se o aluno chegar ao pé de mim e disser que tem um jantar, eu digo para aproveitar o jantar. Ainda no outro dia, um aluno perguntou se, por exemplo, na Páscoa, não sei se como é que aí funciona a questão da Páscoa, mas aqui normalmente comemora-se a Páscoa, agora em Abril, e costuma comemorar a Páscoa da mesma forma que o Natal, e se podia fazer um dia mais livre nesse dia, devido a estar em família. Eu disse claro que sim. Eu acho que isso também depois acaba por, como tu disseste, ajudar na adesão da pessoa. com certeza, né? A pessoa ela não é atleta, ela não vive para aquilo. Então, ela tem uma vida para ter resultado. E aquele momento ali é um momento único. Sim, Então, sempre pensando, cara, isso é uma das coisas que eu mais friso com meus alunos. Pense sempre na esfera macro. Não pense num treino. Pense em 7 dias de treino, ou 6 dias de treino, enfim, quantas vezes você for treinar na semana. Não pense numa refeição. Se você faz 4 refeições no dia, pense nas 28 refeições que você vai fazer na semana e pense se uma ou duas, até mesmo, refeições vão prejudicar os seus resultados. Né? sim. Pense sempre na esfera macro, entendeu? Eu faço com que eles promovam esse exercício para que eles consigam visualizar, vislumbrar as coisas. Pense que não é um dia de déficit calórico de 500 calorias. Pensa que no final de uma semana são 3.500 calorias, obviamente tirando aquele dia da refeição livre, a menos ali da tua dieta. Sim, sim, mas por exemplo, como nós estamos a falar de uma refeição, às vezes as pessoas acabam por comer desalmadamente, por exemplo, têm fome, a pessoa apetece um doce. Não digo que a pessoa, por exemplo, uma vez na semana, fora da refeição livre, não possa comer esse doce que lhe estava a apetecer. Uma coisa é comer uma vez só, outra coisa é passar, comer um e depois desse um ir em cinco ou seis. Sim, Isso isso. aí, isso aí sim depois já pode prejudicar, ah, no caso, o emagrecimento. Não, de acordo. Sim, pode mesmo. Mas Eu agora queria te fazer outra. uma pergunta. Diz. Eu queria saber como que você pensa a divisão de treino para os iniciantes. Como que você costuma dividir? Ok. Então, relativamente à divisão de treino, quando é uma pessoa totalmente nova, sem nenhuma experiência, eu gosto de trabalhar ou corpo todo, full body, por exemplo, 3 vezes na semana, ou então fazer a divisão de superior, inferior e superior. Com iniciantes eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Perfeito, eu penso exatamente igual. Ou o full body, eu confesso que eu costumo utilizar mais o full body quando pessoas vão treinar 3, 4 vezes na semana, assim, aí eu utilizo o full body. Sim, Agora, quando elas treinam um pouco mais, aí eu utilizo divisão de inferiores e superiores, né, alternando sim. entre um dia e outro. Sim, eu gosto muito de trabalhar com estas formas, e é também um erro que eu vejo nos ginásios, na prescrição de treino de iniciantes, é fazerem logo divisão de treino, onde a pessoa acaba por ter, por exemplo, 5 treinos na semana. Primeiro treino costas e bíceps, segundo treino perna e ombro, terceiro treino peito e tríceps, e repete 2 vezes. E a pessoa acaba por ter um volume de treino muito maior do que do que aquele volume que a pessoa ia precisar para evoluir. Deixa-me só dizer que falta só um minuto para a live Caraca, passou terminar. rápido. Passou rápido porque Sim. ele já está aqui o cronómetro a contar. Então, cara, hoje infelizmente não vou poder ficar mais. Eu preciso dar uma atenção aqui para minha esposa. Mas saiba que foi um prazer estar aqui com você trocando essa Sim, ideia. Obrigado pela oportunidade aí. eu é que te agradeço teres aceito o convite para tirar um pouco do teu tempo para vir aqui falar um pouco e tentar passar o teu conhecimento ao máximo para que as pessoas possam evoluir cada vez mais e não precisem de cometer os erros que nós cometemos no início.
Pô, eu que agradeço, cara. Prazer estar sempre falando com você aqui. Conte comigo sempre. Sempre que me convidar, vou estar aqui pra gente bater papo. E eu digo-te o mesmo. E um abraço e uma boa noite. Igualmente, João. Um abraço. Obrigado. Até mais.